Bom dia a todos, é com muito amor e carinho que nós estamos aqui reunidos para continuar as lições online. E eu vou iniciando pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ilumine e que nos proteja. E que esteja em nossos corações sempre, graças a Deus. E hoje eu vou falar sobre a lição sobre o credor incompassivo. E nesta lição, nós vamos falar sobre os erros e as ofensas. E Jesus falava em uma das suas parábolas para com os apóstolos, quando foi questionado sobre a necessidade de perdoar os erros e as ofensas. E Jesus dizia ao teu irmão: se o teu irmão te ofender, se ele cometer algum erro contra ti, alguma falta, você deve ir até ele e deve ouvir e aceitar as suas desculpas. Se você conseguir fazer isso e ele te perdoar, você terá ganho um irmão. Mas do contrário, se ele não te perdoar e não criar esse entendimento entre as partes, ficará dúvidas de remorso, ressentimentos, raiva e mágoa. E é assim que ocorre sempre. Nós nos perguntamos quantas vezes nós vamos procurar alguém que nós ofendemos e pedir perdão. Olha como a importância do perdão. Jesus ensinava a necessidade de ir ao irmão e pedir desculpas para não criar ressentimentos e remorsos. E nós praticamos isso quando nós ofendemos, quando nós magoamos alguém sem querer, com palavras que machucam, situações. Dificilmente nós fazemos isso porque em nós ainda há muito orgulho, né? E o perdão é um ato muito difícil de lidar. E ele mexe com muitos sentimentos que nós envolvemos. E nós temos que entender que muitas vezes o perdão não está condicionado à forma que nós queremos que o outro haja, que o outro faça, né? Muitas vezes nós pedimos o perdão, nós perdoamos, mas nós queremos que aquela pessoa mude rapidamente a sua atitude de um dia para o outro, que ela faça aquilo que nós queremos, a nossa vontade, porque só assim nós vamos perdoá-la. Nós estamos condicionando a nossa vontade. E isso não é o perdão. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar os erros dos outros. E Jesus diz 70 vezes, 7 vezes. Porque se nós perdoarmos constantemente, nós vamos desenvolvendo em nós o ato do perdão, da misericórdia. Nós vamos inserir em nós a humildade. E falando um pouco da parábola do credor incompassivo, ele trata de alguém, de uma pessoa que teve uma dívida perdoada, mas que não soube perdoar quem lhe devia pouco. Recebeu a misericórdia e o perdão do seu rei, mas ele não fez merecedor desse benefício. Quando colocado a situação semelhante, perdeu a oportunidade de olhar o outro com amor, de exercitar a lei do amor. Ele, como nós sabemos, ele devia muito ao rei. Ele devia 10.000 talentos. E não tendo como pagar, o Senhor mandou que a sua mulher e seu filho fossem vendidos, o que era de costume naquela época, né? Então ele reverenciou-se ao Senhor e pediu que ele o perdoasse. Seja generoso comigo, Senhor, perdoa tudo e te pagarei. E o Senhor, naquele momento, movido pela íntima compaixão, soltou
soltou-lhe o perdão e a dívida. Saindo, porém, ele daquele encontro, ele foi ao encontro de um servo que o encontrou, de um conservo que o encontrou, e lhe disse que também o devia. E disse, só que a dívida dele era muito menor. E disse-lhe, paga o que me deves. E o conservo prostou-se aos seus pés, dizendo, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Porém, ele não quis, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, isso, os seus conservos, tudo o que acontecia, foram declarar ao Senhor tudo o que passara. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei toda aquela dívida que vos me suplicasse. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Como eu tive misericórdia de ti? Indignado o rei, o Senhor entregou aos tormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Isso está em Mateus, capítulo 18, 23 e 35. Como ele, há pessoas que estão sempre prontas para receber benefícios, mas nunca a proceder da mesma forma com o outro. Quantas pessoas têm os seus próprios interesses, seu ponto de vista? E o perdão reveste-se do ser de grande poder moral. Para nós perdoarmos, nós temos que ter um grande poder moral, porque se fundamenta na lei do amor e da caridade. Quando o amor é ignorado, a dívida passa a ser administrada pela lei de causa e efeito. Jesus nos falou, com a mesma medida que medires, vos será medido. Compaixão, esse sentimento tão difícil de compreender. E muitas vezes agimos como o credor incompassivo. Não nos colocamos no lugar do outro. Quantas vezes somos nós os agressores? Somos nós aqueles que machucam com palavras, com atitudes. Quantas vezes nos falta humildade para perdoar? Quantas vezes nós somos aqueles que não vão até o outro pedir perdão, mesmo estando errados? Claro que é difícil perdoar a violência. Claro que é difícil perdoar uma agressão que muitas vezes não é física. Uma traição que muitas vezes não é amorosa. Nós sabemos que existem vários tipos de traição, mas nós temos que exercitar esse perdão. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que a mente é o espelho da vida, em que em toda parte abriga sentimentos. O cérebro gera força de pensamento que tudo move, transforma, cria e refaz. E em todo o universo vibra a influência recíproca. Nós sabemos que o nosso mundo é criado por vibrações positivas e negativas. Que pensamentos nós abrigamos em nossa mente? Ele reflete o pensamento de Deus? Que sentimentos abrigamos em nosso coração? Será que reflete a misericórdia, o perdão? E o que estamos fazendo para pautar o nosso comportamento, girando perante as leis de Deus? Jesus nos ensina na oração a perdoar as nossas dívidas. Perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Nós fazemos essa oração constantemente. Mas que intuito, que profundidade nós temos essa oração em nós? No livro dos Espíritos, capítulo 10, os Espíritos vêm nos instruir sobre a indulgência em perdoar os erros alheios. Que não divulgue o mal, indulgente é deixar a graça de Deus penetrar em nós. E vamos continuando assim. Nélio Lúcio, na lição A Semente, ele disse que Jesus estava conversando com seus discípulos
e disse que é muito difícil vencer as aflições da vida humana. Para onde quer que nós olhamos, a violência, a injustiça, a incompreensão, há sofrimento. Mas Jesus dizia que no mundo predominam o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas onde os espíritos dizem que predominam no mundo, as chagas da humanidade, são uma das maiores. Que no templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, e o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer no coração um coração puro, limpo, como seria se desejar. Entretanto, a ideia de um reino divino é assim, como uma semente minúscula de trigo, quase imperceptível, que é lançado na terra. Ela tem que suportar o peso das terras e as impurezas do solo, mas se ela consegue vencer, germinar, nada mais vai lhe paralisar a marcha. E ela trabalha sem cessar no próprio crescimento e frutificará para o bem de todos. E Jesus faz uma comparação com o ser humano. Ele diz assim: é também o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, sabendo que a maldade ronda nossos passos, que a dor é uma ameaça constante, mas que acima de tudo ele experimenta um impulso tão grande na ascensão que ele não consegue mais deter-se e ele começa a agir constantemente na esfera do bem. E a comunhão com Deus continua sem perceber. Produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Assim é o perdão. Quando ele é impulsionado em nós, quando ele está em nós, ele vai impulsionar-nos a cada vez mais vencermos e crescermos. O mestre silenciou-se por momentos e concluiu: ainda que o discípulo guarde os seus pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho no bem, produzindo no íntimo do seu coração, é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos, identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. E a essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade, da misericórdia, do perdão e não o praticam? Estes, Simão, disse Jesus sorrindo, representam sementes que dormem, guardam consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Mas um dia eles despertarão e germinarão vitoriosos. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência. Então vamos auxiliá-los com muito amor. Que sejamos sementes produzidas de misericórdia, de amor, de perdão, plantadas no íntimo do nosso coração, e que o nosso coração possa se abrir para o perdão. Então que possamos crescer com o intuito que nós somos como essa semente que precisa vencer os obstáculos em nós mesmos, mas que estejamos atentos a essa mudança, porque depende de nós o início de mudar, crescer e dar frutos. Que a paz do Senhor esteja conosco e que possamos pedir ao Senhor que vibrações imensas por este mundo, pelas pessoas que convivem diante das dificuldades do corpo e do espírito. Que a paz do Mestre esteja conosco e que possamos ter uma grande semana de vitórias, conquistas íntimas. Graças a Deus. Que assim seja.